Bom, agora o meu papo é com o presidente do Hospital de Câncer de Barretos, Henrique Prata. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Fabiana. Obrigada por você ter vindo aqui papear com a gente. Papear desse assunto aqui faz parte da minha rotina. Todos os dias a gente acorda pensando como é que a gente pode melhorar um pouco as coisas e falar de prevenção de câncer de mama. Então, eu queria te perguntar qual o papel do hospital nessa luta contra o câncer de mama? O hospital hoje eu acho que talvez tenha um dos papéis mais importantes no país, porque um país que tem só essencialismo, não tem pesquisa, não tem investimento nenhum em prevenção e pesquisa, a única coisa de câncer que você conhece nos grandes centros, a maioria dos serviços se focam em tratamento, em assistência. A diferença é que nós, pela diretriz do fundador, que é meu pai, um homem que idealizou fazer uma medicina igual para todos, desde 1962, ele, como já era um médico formado na USP em São Paulo, com título de doutor em medicina, ele falava a mesma coisa que nós estamos falando hoje, que é a única solução do câncer. É a prevenção do câncer, é tratar o câncer precoce. Hoje, cientificamente, a diferença que nós somos de qualquer serviço é que nós somos a única instituição do país e da América Latina que temos um screener de mama há mais de 14 anos, estamos completando. Então vamos traduzir que é um rastreamento, screening é um rastreamento organizado, que ele é periódico numa determinada região, que busca a busca ativa sobre a população de baixa renda, as pessoas que não têm instrução, que não sabem a importância de fazer prevenção a uma determinada idade que as mulheres atingem e que a incidência se torna maior. O único serviço que existe na América Latina, com essa prova científica da importância disso, somos nós. Existem ações políticas, ações esporádicas, que não têm nenhum valor, não são sérias, porque elas são irresponsáveis, elas não têm a responsabilidade da constância, que na constância que vai acontecer, o gráfico vai mudar. De quantas pessoas vocês cuidam lá no hospital? Nós fazemos hoje mais ou menos 180 mil mamografias por ano, só nossas unidades, o Hospital do Câncer de Barretos, que hoje nem chama mais Hospital do Câncer de Barretos, o título do hospital hoje mudou para Hospital de Amor. Foi constatado isso por uma pesquisa que 100% dos nossos usuários falam que são tratados no Hospital de Amor. Mas a diferença do fato nosso é que nós levamos, isso é na minha gestão, embora a diretriz veio do meu pai, levei uma gestão onde a prevenção é o carro-chefe. Hoje nós estamos com unidade de prevenção no Acre, na Rondônia, no Amapá, no Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo, em Minas, Goiás. Por quê? Porque nós vimos que a única maneira que nós podíamos contribuir com alguma coisa muito relevante. Porque nem todas as pessoas podem vir desses lugares para Barretos, né? Então você resolveu levar isso para outros lugares? O serviço de prevenção de câncer nos estados mais pobres, vamos falar até do estado de São Paulo, é muito sem qualidade, é muito feito aleatoriamente, é muito sério você dar uma informação falsa negativa para uma pessoa. A maioria dos aparelhos nos serviços públicos ainda são analógicos, tem uma margem de erro de 10% a 15% a mais que o digital. Não existe um centro de treinamento de qualificação de mão de obra para essa especialidade. 90% do laudo errado vem do posicionamento da técnica com radiologista, que não tem curso para isso. É um país sem nenhum viés em educação e prevenção. Você acha que esses que você acabou de citar são os maiores desafios na luta contra o câncer de mama aqui no Brasil? O maior desafio que eu acho no câncer de mama são as políticas populistas, as políticas que são simplesmente ações de politicagem, não tem nada sério. Se não fosse uma parceria que nós temos com a Avon, nós não teríamos condições de chegar onde nós já chegamos. Como é que foi? Conta um pouquinho dessa parceria. Então, a Avon com a prevenção de câncer faz parte das origens dela, dos princípios dela. Ela nos acreditou num concurso de uma pesquisa que foi em 5 instituições mais importantes no país
E o projeto, eu tenho uma vaidade de falar que o projeto... Sem ser, eu vi, seu olho já está brilhando, você está sorrindo. Médico, assim. Sem ser médico, foi eu que escrevi o projeto. Por eu já ter, naquela época eu tinha andado por 21 países no mundo, vendo prevenção de câncer e tratamento de câncer. E desenhei um projeto que depois de 10 anos se tornou o melhor projeto da Avon no mundo. Uau. Aqui no Brasil nós temos o melhor projeto da Avon do mundo, que naquela época, em 2011, a Avon tinha investido 910 milhões de dólares e o melhor investimento dela foi conosco. Então eu tenho muito orgulho disso, porque nós fizemos coisas sérias que hoje muitos países de primeiro mundo copiam o nosso protocolo. Agora vamos voltar um pouquinho lá atrás. Era um peão. Não, ainda sou peão. Peão vai ser sempre. Não, os seus pais, na verdade, tinham um hospital, estavam desistindo de tudo. Você tinha um outro negócio, você tinha viajado, você estava no outro lugar. Eu sempre fui fazendeiro e fui criado com meu avô. E, de repente, você foi designado para olhar aquele hospital com carinho e ver o que você podia fazer. Você estava para fechar, né, Henrique? Olha para você ver. Quando meus pais lutaram por 30 anos na profissão deles, quando deu aquela hiperinflação nos anos 80, de 50% ao mês, o hospital quebrou, faliu. Aí ele ficou 6 meses sem pagar fornecedores, médicos. Eu morava e fui criado a vida inteira com meu avô, na fazenda. Aí eu tinha um diretor espiritual, que era um bispo da cidade, que era muito amigo da família e meu. E ele me convoca e fala, olha, você tem que assumir. Eu fui contrariado, mas fui por uma obediência como cristão. Tá. E peguei um hospital com 2.000 metros quadrados, só em Barretos hoje tem 120 mil metros quadrados, e fora de Barretos nós estamos indo para 200 mil metros quadrados, sem nenhum financiamento e tudo sob doação. Então, vamos voltar lá, eu quero pegar esse pulo do gato. E aí? Aí você foi lá, olhou o hospital, e aí? Não, eu entrei contrariado por uma missão que eu tinha de servir meu pai, como filho, mas odiando aquilo que só dava prejuízo. Uma instituição que presta serviço só para o SUS, só hoje nós estamos falando, faz 13 anos que o governo, é o mesmo preço de uma consulta R$10 há 13 anos atrás, é R$10 hoje. Quer dizer, então é impossível trabalhar só com o SUS. Mas eu não tinha amor. O que transformou tudo isso foi de eu ter ódio e passar a ter amor. Quando eu adquiri o amor que eu adquiri pelo projeto, se transformou hoje num projeto que nem eu sei explicar, a não ser pela concepção da fé. O que transformou o ódio em amor? O que foi? O que te inspirou? O que te moveu? O que tinha lá dentro que fez mudar essa chavinha, assim? Lá no fundo, Olha, é uma história longa, eu vou tentar resumir. Um médico, no dia que eu ia fechar o hospital, não sabia, nenhum deles sabia, e ele me provou que eu trocando uma lâmpada por um foco, eu salvava uma vida, que era um paciente de um câncer de pulmão, era um cirurgião de tórax. E quando ele me falou isso, eu não acreditei, porque ele provou que o tempo faria diferença no tratamento de um câncer de pulmão. E é verdade, é muito rápido o câncer de pulmão. E a minha surpresa foi que ele, com aquilo, eu mesmo sendo filho de pai e mãe médicos, ninguém me provou que eu, como leigo e analfabeto praticamente, que não estudei, eu podia salvar vidas. Quando eu me preenchi desse valor de salvar vidas, eu entendi que se eu tivesse essa certeza que eu podia salvar vidas, era uma providência de que eu não deixaria aquele projeto do meu pai falir e não só como estaria êxito de tocar como empresário. E eu vi naquele momento que salvar vidas me preencheu uma forma, o meu sentimento de amor em ajudar as pessoas, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Mas de salvar uma vida eu me sentia que eu tinha uma intimidade com Deus que não seria diferente. E eu percebi que tudo era mais importante porque eu vi que eu trocar uma lâmpada por um foco, eu salvava vidas. Eu falei, então se eu construir o sonho do meu pai, que é construir um centro de prevenção, tratamento, ensino e pesquisa, aí eu vou salvar milhares de vidas, aí eu vou ser mais do que médico. Eu me converti desse jeito. E eu consegui converter milhares de pessoas com isso. As histórias são muito bem contadas num livro que eu escrevi, chama Acima de Tudo o Amor. Uhum. E isso me preenche de uma maneira que eu tenho a convicção plena que eu nasci um dia para servir a Deus numa proposta de tratar as pessoas simplesmente
na concepção honesta de tratar todas as pessoas iguais e tratar absolutamente por amor, eu faria uma ação que serviria de exemplo e prova científica que isso era mais importante do que eu ser médico. E uma gestão que prova muito claro que quando a gente faz igual para todos, a gente goza da bênção de Deus, diferente de que instituições têm dinheiro. Vou te dar um exemplo, não tem uma instituição que tem dinheiro no país que tem um índice de cura que nós temos. Não tem uma instituição que tem um equipamento melhor que nós temos e nós não temos dinheiro. Nós temos um parque hoje tecnológico de oncologia que dá inveja para qualquer serviço privado em qualquer parte do mundo. Então eu diria não só para elas, mas para as pessoas que estão em volta dela, a família, como também os serviços onde elas se tratam, que eu colho uma informação que poucas pessoas talvez tenham ela como eu tenho. Eu posso te dizer que o melhor remédio para se tratar uma pessoa com câncer é toda a família, em todos os lugares que ela for acolhida por amor, ser tratada por amor e que ela, sem dúvida nenhuma, vai ter uma força muito maior de se cuidar, de se valorizar, de vontade de querer se tratar, porque ela não pode nunca ter o esmorecer no sentido de desistir. Esse sentimento, isso nunca deve acontecer. O momento de desistir é Deus que vai colocar na nossa vida e não vai ser um médico que vai colocar na sua vida. Quem vai colocar na sua vida, nunca esqueça, é só Deus. E esse momento vai ser igual para todos, para você que está com câncer e para quem não está com câncer. Então é cabeça positiva, mente positiva. Pensar que vai dar certo. Eu cultivo um hábito muito forte de fazer as pessoas entenderem a importância de cuidar da alma, de buscar uma força espiritual, cada um na sua religião, mas buscar esse encontro com Deus para entender o que aquilo significa e para poder passar melhor aqueles momentos. Porque Deus vai te dar um conforto para isso, já que você está passando por isso. Sem Deus, eu acho que nós vamos ter muita dificuldade de ficar só acreditando que o remédio vai ser solução. Muito obrigada, Henrique.